Olá concurseira, como estamos? Tudo bem? Você deve estar bem, a minha voz está perfeita, né? O que aconteceu, Ricardo? Não sei. Acho que eu engoli um mosquito na vinda para cá. O que é importante saber é que nós vamos continuar nosso capítulo de Windows. Mas antes de eu continuar, vamos fazer assim, ó. Na minha primeira aula, vocês perderam um pouquinho, às vezes, no início para achar o material não estava disponível, mas entenda o que eu vou te dizer. Vamos resolver assim. Pode entrar em contato comigo pelo Face, que nem eu deixei lá, facebook.com/Prof. Ricardo Beck, mas pode também me mandar um e-mail. Quando for material, me manda um e-mail, contato@profricardobeck.com.br, te mando mais rápido. Apesar de já estar regularizado essa situação, o material já está sempre à disposição. Se não estiver, não achei qualquer coisa, manda um e-mail para mim, combinado? Sabendo que a gente ainda não tem nem autorização nesse dia que eu estou dando aula, nós não temos muito mais informações do INSS. Sabemos que o último concurso foi da Fundação Carlos Chagas, o anterior foi do CESP, o anterior ao do CESP foi da Sesgran Rio, cada hora um elaborador. O que eu vou fazer, Ricardo? Vamos basear na Fundação Carlos Chagas, nosso último edital. Estamos vendo o conteúdo de Windows, mas eu com uma certa malandragem estou dando aula para você também como se fosse CESP. Então estou preparando você para a Fundação Carlos Chagas e CESP, para os possíveis editais. Tudo bem? Ricardo, isso aí que Sesgran Rio, muito parecido com a Fundação Carlos Chagas. Se eu analiso, que nem eu estou analisando esses dois grupos contigo, de Fundação Carlos Chagas e de CESP, estamos bem, estamos legais, estamos de forma legal. Então, vamos fazer assim? Vamos começar a trabalhar com calma, analisando os detalhes, lembrando que tem várias matérias importantes, minha matéria é importante, mas não esquece de previdenciário. Judia do Milvio lá, perturba ele merece, tá? Ele tem muito conteúdo e você sabe que a grande maioria das questões será da disciplina dele. Então se empenha, corre atrás. As de informática, a gente vai dar um jeito de você gabaritar. Tudo bem? Agora eu continuo contigo falando das letras de unidade. Letras de unidade, Ricardo? Letra de unidade é uma letra que representa um local. Um local onde eu vou gravar ou ler alguma coisa. Veja comigo. Existe aqui o tal do A2 e B2. Ricardo, o que é isso? Letras de unidade. Hoje em dia, por mais que esteja totalmente ultrapassado, nós ainda podemos usar o quê? As unidades de disco flexível, ou seja, os disquetes. Os disquetes são acessados por meio de drives. Beleza. O Windows ainda traz isso. Então os computadores ainda podem possuir unidades de disco flexível. Então ele faz a distribuição das letras de unidade por padrão em ordem alfabética. Ou seja, A2 e B2 são letras de unidade. Letras de unidade reservadas para unidades de disquete. Beleza? Combinado? Joia? Não vai esquecer disso. Extremamente importante. Beleza. Aí nós temos também o quê? A sequência das letras de unidade. Quando você observa o termo disco local, pode ser um HD, pode ser várias partições de um HD, pode ser até um HD externo, sabia disso? Ele traz lá disco local e vai atribuindo, então, a partir de C2, as letras de unidade que estão liberadas, que estão livres. Mas é claro que a maioria dos computadores, tirando os netbooks que acabavam não tendo, eles acabam possuindo leitores de unidade ótica. Gravadores de CD, de DVD, Blu-ray, e aí ele vai distribuindo letras de unidade na sequência. Observou? Entendeu como funciona? Só que tem um detalhe. Eu ainda posso colocar unidades de disco removível. Ricardo, o que é disco removível? Pode ser o pendrive, que também pode ser chamado de memória flash. Então, pendrive, memória flash. Pode ser também o cartão de memória, memória flash. O que é legal saber, além de que esses caras são tipos de memória flash, que quando você coloca eles no computador, eles são do tipo plug and play. Conecta, já reconheceu automaticamente. Mas além disso, o que eu quero que você saiba, quando você coloca um dispositivo como esse no teu computador, ele recebe também uma letra de unidade. A letra de unidade que estiver livre na sequência alfabética. Ricardo, posteriormente dessa distribuição de letras, eu posso trocar as letras? Pode, é configurável. Só que nas provas eles fazem o quê? Cobram sempre em configuração padrão, não é assim? Não cobram em configuração padrão? Então este é o nosso padrão, ok? Vamos tentar entender isso. Aqui eu tenho dois computadores. Vamos fazer um zoom aqui, Euclides. Euclides, meu querido operador de câmera e desenhista também nas horas vagas. Vamos fazer um zoom ali.
Olha só, tem 2 computadores. Eu não coloquei as letras de unidade, porque elas serão preenchidas agora. Então vamos lá. O primeiro computador tem um drive de disquete, tem um HD de 500 GB, tem um gravador de DVDs e tem um pendrive. Como será que ficaria a distribuição de letras? Assim. A 2 pontos, B 2 pontos não existe, porque não existe outra unidade de disquete. A 2 pontos e B 2 pontos para unidades de disco flexível. Aí eu venho com disco local C 2 pontos, uma unidade de ótica D 2 pontos e um disco removível, o pendrive E 2 pontos. Se eu colocasse um outro pendrive nesse computador número 1, me diga que letra ele ia receber? F 2 pontos, muito bem. Agora olha o computador 2. Não tem drive de disquete, um HD de 250, um outro de 500 particionado, dividido em partes, e um BD-ROM, Blu-ray Disc, uma unidade de Blu-ray. Vou distribuir as letras. Por que ele começou em C? Porque A e B são reservadas para unidades de disquete. Aí vem C 2 pontos, cada partição do teu HD recebe uma letra de unidade. Depois, unidade de ótica. F 2 pontos. Se eu arranco esse pendrive daqui, tchuc, e coloco ele aqui, tchuc, qual letra ele recebe? Em ordem alfabética, G 2 pontos. Muito bem. Agora veja, existem também unidades de rede. Ricardo, o que é unidade de rede? Quando você grava, quando você salva em outro computador, você pode fazer um acesso pela rede. Ah, entendi. Pode fazer isso? Pode. E aí não é uma letra de unidade sequencial. Você, quando vai criar uma unidade de rede, que nós damos o nome de mapear, quando você vai mapear uma unidade de rede, você pode escolher a letra que ainda não está sendo utilizada. Se o seu computador já tem um tal de C 2 pontos, você não vai poder mapear uma unidade como C 2 pontos. Ainda não entendi, Ricardo. Você está numa rede sem fio. Será que você consegue ter acesso a recursos de computadores que estão com você nessa rede? Sim. Já vou mostrar como, mas sim. Então, se você tem como ter acesso a essas coisas, o que eu quero que você saiba, o que eu quero que você entenda. Olha só, eu posso, para não ter que toda hora ficar acessando de uma forma mais demorada, que eu já vou te mostrar, você pode escolher uma letra e vincular e atribuir a esse local que está em outro computador. Chamamos isso de mapear unidade de rede. Olha esse exemplo. Parece o outro, mas não é. Vamos fechar aqui, Euclides. Vamos ver. Olha aí, ó. Parece a mesma coisa, mas não é. Olha só. O primeiro computador, HD, C 2 pontos. Unidade de leitora de CDs, D 2 pontos. Esquece isso. O segundo computador, HD de 250, C 2 pontos. HD de 500, D 2 pontos. Blu-ray, F 2 pontos. Você concorda que o HD aqui é muito grandão perto desse? Sim. Então eu posso compartilhar alguma coisa que está aqui dentro, na rede. A palavra compartilhar é importante. Compartilhou alguma coisa, o que acontece? Ela fica visível na rede, beleza? Aí eu vou no computador 1 e eu consigo acessar o computador 1 porque estão na mesma rede. E aí eu mapeio a unidade. Eu digo, aqui eu escolhi a letra E. Poderia ser a letra T do meu amor? Poderia. Aí, cara, o teu amor começa com a letra T. Ó, pode ser com a letra T? Pode. Então, olha só. Eu, quando dou clique no T, 2 pontos, se fosse T, acessaria esse computador. Eu mapeei uma unidade de rede. Continue com o zoom aí, Euclides, eu vou mostrar. Se você abre o Windows Explorer, que é o nosso gerenciador de arquivos e pastas, deixa eu maximizar. Clique. Duplo clique na barra de título, maximiza. Vou rodar até aqui embaixo e encontro rede. Quando eu clico em rede, meu querido, eu não estou conectado na rede, mas vai elencar, mostrou o nome do meu computador, Ricardo PRB PC. Então, vai mostrar todos os computadores aqui. Basta eu abrir o computador que eu quero, vou até o computador, ó, clique. Ele vai mostrar o que está compartilhado. No meu, está compartilhado uma impressora e uma pasta. Ah, então você compartilha e eu posso ver na rede? Pode ver na rede. Para não ter que repetir esse processo. Que processo? Clicar no Windows Explorer, procurar rede
esperar listar todos os computadores da rede, abrir o computador e achar a situação, você pode inventar uma letra de unidade, que eu chamo de mapear unidade, onde você escolhe a letra livre. Vou pegar do meu amor, T. Aí eu, Tiago, não me irrita, T. Vou clicar aqui, vou dar um procurar. Aí escolho daqui na rede a máquina. Escolho a máquina e dou um OK. Essa letra T vai fazer referência a esse local em outro computador. Tá, Ricardo, mas esse local no outro computador tem que estar compartilhado? Opa! Você faz o quê? Toda a pasta, ó, botão direito, novo, pasta, ó, teste de compartilhamento. Pronto. Toda a pasta eu posso dar botão direito, compartilhar com quem eu quiser. Ou se eu quiser, quando eu abro a pasta, vou lá em compartilhar com pessoas específicas. Se eu colocar aqui, ó, todos, e der um adicionar, olha só, pode fazer a leitura e gravação, ainda defino as permissões, os privilégios nessa pasta. Se eu clicar em compartilhar, ela vai ficar visível na rede. Todos os computadores que estão comigo nessa rede poderão observar essa pasta, poderão acessar coisas dessa pasta. Pode ser por usuário, você viu lá, que o compartilhamento pode ser por usuário, você viu, né? Pessoas específicas. Qual? Põe o nome do usuário e dá um adicionar. Se eu coloco todos, são todos. Esses dias eu estava com um problema, fui num computador de um colega, ele não conseguia fazer esse compartilhamento. O Windows dele era em inglês, eu deveria escrever everyone, ou seja, todo mundo. Como é em português, eu escrevo todos, tá? Eu vou lá no quadro agora, vamos comigo, Euclides, porque eu quero mostrar justamente essa situação da rede. Então imagine, não pense que é só empresarial isso. Do ponto de vista doméstico, isso também acontece, querido. Você tem aqui o primeiro computador, certo? Aqui eu tenho o HD, que é o C2 pontos. E eu tenho um segundo computador, que tem um HD, que também é C2 pontos. Tá, e daí? Caiu. E daí? Imagine que você está na rede sem fio. Não é Hi-Fi. Hi-Fi é bebida. É Wi-Fi. Legal, joia, bacaninha. Nessa máquina tem uma pasta. Só que eu quero, usando a máquina 2, salvar, gravar coisas remotamente. Ou seja, vou até colocar eu aqui, ó. Meus músculos. Eu, usando a máquina 2, faço o quê? Quero gravar remotamente. O que eu devo fazer? Não posso esquecer. Essa pasta ou esta unidade, talvez, tem que ser compartilhada. Quando uma pasta é compartilhada, ela fica visível. Você já viu eu fazer isto. Aí você pode vir aqui, procurar a máquina e acessar a pasta. Mas é mais fácil. Deixa eu apagar eu musculoso. O Euclides está rindo da minha cara. Você consegue enquadrar o teu desenho, Euclides? Você consegue? Olha o que ele escreveu no meu estúdio. Você viu como o cara desenha, não é? O cara é sinistro. Ele faz isso para humilhar os meus desenhos. Então ele fica desenhando. Tá bom, chega de me humilhar. Volta para cá, Euclides. Olha só. Eu falei que eu não ia mostrar esse troço. Aí eu quero mapear uma unidade. Aí vem a palavra, ó, mapeamento. Se eu quero mapear minha unidade, eu escolho uma letra, você sabe disso. Sei lá, T2 pontos, que é do meu amor. Não é ele. Aí eu faço o quê? Aqui vai ficar uma letra de unidade que eu, usando o computador 2, quando mandar salvar aqui, fisicamente, salva aqui. Mapeei uma unidade de rede. Observou? Eu poderia compartilhar uma impressora? Sim. E imprimir pela rede? Uhum. Na minha casa? Uhum. Na minha casa, eu tenho rede sem fio, eu moro num condomínio. Daí meus vizinhos estavam sem internet. Eu, de maneira muito querida, solidária, acabei dando para eles a senha da minha internet, que é a geladeira. Geladeira a senha. Dei para eles. Eles acessam a minha internet. Se eu vou no meu Windows Explorer e clico naquele lugar rede, eu vou ver o nominho dos computadores deles. Aí, Ricardo, estamos na mesma rede, querido. Se estamos na mesma rede, mas eles não compartilharam. Existe um certo nível de segurança, mas não vamos esquecer, todo sistema é burlável. Vamos voltar lá então. Entendeu esse lance de letra de unidade? Então tem vários tipos de letra de unidade. Tem para disco removível, tem para unidade de rede, tem um monte de situações. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Pode ficar aí mesmo, Euclides.
Olha só, agora a gente pode continuar tratando do item compartilhamento. Botão direito compartilhamento quando é o Windows XP. Quando eu estou trabalhando com o Windows 7, compartilhar com. E aí você escolhe as pessoas e até o nível de permissão, de privilégios que ela terá nesse ambiente ou com esse dispositivo. Sim, você consegue também imprimir pela rede, se for o caso. Beleza? Tem impressoras hoje que se conectam diretamente à rede. Sabia disso? Então veja, aqui está o exemplo de quando a impressora ou a pasta no Windows XP fica compartilhada. No Windows 7 ficam umas cabecinhas, tá? Beleza? E claro, não podemos continuar, deixando de esquecer, melhor, não podemos deixar de continuar sem falar daquele quesito do que são arquivos, do que são pastas. Veja como tem tudo uma lógica. Eu falei o ambiente, falei do programa que gerencia isso, que é o Windows Explorer. Acabei falando para você das unidades, ou seja, onde é que eu gravo as coisas. E agora eu vou dizer que coisas e como que eu organizo essas coisas. As coisas são os arquivos. O arquivo tem um símbolo, um ícone que o representa. Dá duplo clique quer dizer o seguinte: olha, eu quero abrir esse arquivo, que aqui é um arquivo de texto, com o Word. Poderia ser o ícone do Writer, que é o editor de texto similar ao do Word, e ele abriria com o Writer. Com isso eu extraio o quê? Que a letra, que o desenho vai dizer quem é que vai abrir qual o programa que está vinculado a esta informação. E para eu organizar, eu uso uma pasta, que você sabe que no Linux nós chamamos de diretório. Nada impede que nós chamemos esta pasta de diretório aqui, sem problema nenhum. Não vai esquecer disso, é bem importante. Legal. Aí nós temos também essa situação importantíssima. Quando eu crio um arquivo novo, ou quando eu crio uma pasta nova, eu não posso dar o nome que eu quiser. Alguns caracteres não podem ser utilizados. Se a tua prova for do CESP, isso não é importante. Se tua prova for CES Gran Rio ou se for Fundação Carlos Chagas, isso é importante. Então você vai ter que saber os caracteres. Vai ter que saber os caracteres que não podem ser utilizados. Vamos lá no 4? Vem comigo. Vou apagar aqui meu esquema da rede. E vou dizer assim para você, Ricardo, eu vou ter que saber isso. Veja, decorar às vezes é necessário, ter um pouco de macete é necessário. Nas aulas eu vou dar um monte de macetes. Olha só. Quer macete? Tá. Momento macete, pode ser então? Momento macete. Vou dizer assim para você. Vou te dar macete do CESP e da Fundação Carlos Chagas. Tá bom? Primeiro macete do CESP. As questões elas são divididas meio a meio. Os itens. Então metade está certo, metade está errado. Não é exato o número, mas é proporcionalmente mantém isso. Uma outra dica, isso é meio óbvio, tudo bem, parto do pressuposto que ninguém sabe nada. Uma outra dica é a seguinte: se em um item de uma prova do CESP aparecer para você nunca, jamais, de jeito algum, de modo algum, apenas, olha como é taxativo a questão, se você não souber da questão, se for uma questão extremamente difícil para você chutar, a questão está errada. Se aparecer uma das formas, pode, em determinados casos, olha como está aberto, está certa a questão. Para o CESP. Para a Fundação Carlos Chagas, a maior dica é a seguinte, e à medida que você está fazendo questões da Fundação Carlos Chagas, você pode achar várias, eu vou disponibilizar para você, mas você também pode achar várias aonde? Diretamente no site do Aprova Concurso, lá na área de questões. Então olha comigo, existe a seguinte situação, eu tenho lá 5 alternativas, certo? 5 alternativas. Se você pegar, olha só, se você pegar 3 dessas alternativas, elas são muito parecidas. A Fundação Carlos Chagas faz isso. Ela coloca 3 questões muito parecidas para te induzir ao erro, para você escolher uma dessas 3. Só que é uma dessas 2 que estão certas. Na maioria esmagadora das vezes. Eles chegam às vezes ao absurdo de deixar 2 muito parecidas, 2 muito parecidas. Você ficar entre essas, é essa aqui que está certa. Eles fazem isso. Comece a observar. Então são macetes para as questões da Fundação Carlos Chagas, tá? Vamos ver então quais os itens, e aí eu vou trabalhar um macete contigo.
Ricardo, você vai cantar uma musiquinha? Já falei que não. Uns cantam, outros encantam. Eu não canto. Ricardo, você é um idiota. Obrigado. Agora, me diga. Vou conseguir decorar esse teu macete? Vai. Quer um exemplo? Quer que eu garanta pra você? E vou repetir tantas vezes que você vai decorar. Eu vou mostrar o macete aqui. Quer ver? Olha só. Quais símbolos eu não posso usar? Lembre do Cebolinha. Aquele personagem dos quadrinhos. Lembra do cabelo dele? Como que é? Aí tem 5 fios. Eu só me interesso os 3 de cima. Barra, barra e barra. Cebolinha. Não posso usar nenhuma barra. A minha avó, ela dizia asterístico. E eu dizia para ela, vó, asterístico. Fazia uma pergunta. Não posso usar esses 2. Tem 2 símbolos que se repetem, ó. Ponto. Repetiu. Ponto. 2 pontos não posso. Risquinho. Risquinho. Aspas não posso. E os jacarezinhos em conflito. Ó. Tem que fazer barulho? Tem. Faça para dar sorte. Que ridículo isso. Obrigado. O Euclides fez. Beleza. Ricardo, eu não vou decorar isso. Vai. Vai decorar isso. Não vou. Queridos, é mais ou menos assim. Eu não tenho nada contra, é só para você entender. Se eu cantasse assim para você. Nossa. Nossa. Completa a música na tua cabeça. Completa essa música do Miguel Teló. Ah, pronto. O fã-clube já se revoltou. Euclides, fã-clube, se revoltou. Não pode falar errado o nome. Tá bom, Euclides. Michel Teló. Pronto, tá feliz agora? O fã-clube se revolta. Cara, por mais que você escute Iron Maiden o dia inteiro, você completou a música na cabeça, não completou? Porque ela repetiu várias vezes. É que nem isso aqui, vou repetir. Então eu vou de novo. Porque para a Fundação Carlos Chagas ou Ces Gran Rio pode ser importante. Então agora, você comigo, vai. Você lembrou do Cebolinha? Eu sei que você lembrou do Cebolinha. Cebolinha. Ricardo, agora lembrei da tua avó. Exato. Asterístico. Os que se repetem. 2 pontos e aspas. E agora? Os jacarezinhos em conflito. Ricardo, isso é muito jacu. Obrigado. Mas o importante é que seja jacu, mas você não esquece. Vamos lá, vamos continuar trabalhando. Quando então você vai dar o nome de um arquivo ou uma pasta, quando você cria esses caras, tem que saber disso. Toma cuidado com isso, tá? Beleza. Mas eu sei que as minhas informações, elas são estruturadas com arquivos e são estruturadas com pastas. Eu não posso esquecer desses detalhes. Eles são extremamente importantes. Por quê? Veja, eu posso falar pasta, eu posso falar subpasta, eu posso falar diretório, eu posso falar subdiretório, sem problema algum. Olha essa estrutura que nós temos. Ó, estrutura. Maio e abril, veja, eles são pastas do mesmo nível. Eles são subpastas de água. Se eu apagar a pasta água, parto do pressuposto que ninguém sabe nada. Se eu apagar a pasta água, todas essas, ó, vai embora junto. Aí eu tenho o seguinte, contas. Se eu apagar a pasta contas ou diretório contas, todas essas vão embora também. Apagou uma pasta, o que tinha dentro dela, você acha que vai pular para fora? Não, eu não vou. Vai tudo para a lixeira. Eu posso ter pasta, subpasta, subpasta, subpasta. Tá? Então tenho essa situação. Toma cuidado com isso. Legal saber. Por o CESP não, mas por Fundação Carlos Chagas sim. Eu estou fazendo o nosso curso assim, ó. Bem pesado para a Fundação Carlos Chagas, uma vez que eles podem dar prosseguimento. Talvez o CESP faça o INSS, eu sei. Mas eu estou fazendo mais focado a Fundação Carlos Chagas, mas não deixando de falar do CESP. Tá? Existe daí, estou falando de arquivos ainda, um conjunto de letras que vem após o nome do arquivo. A esse conjunto de letras eu dou o nome de extensão. São as mais diversas extensões. Extensões que representam imagens, extensões que representam sons, extensões que representam vídeos, aplicativos e assim por diante. Nós não vamos conseguir ver todas, mas nós veremos as mais importantes, as mais fundamentais. Então veja, eu tenho aqui aquelas que tratam de imagens. A GIF, o cara que inventou disse que é GIF. Então a GIF, a JPG, a JPEG, a Bitmap, que é BMP, a TIFF, a PNG. Ricardo, quando é que eu vou saber disso? Olha comigo. Euclides, faz um zoom na tela para mim, por favor. Olha aqui, ó. Iniciar. Todos os programas. Vou lá onde diz acessórios, que você já sabe que é onde ficam os aplicativos que vêm junto com o Windows. E desses acessórios eu vou pegar aqui, ó, ferramenta de captura.
A ferramenta de captura, ela captura um pedaço da tela para virar uma imagem, ó. Clica, segura e arrasta. É tipo um print screen melhorado. Olha só. Você pode mexer daí como se fosse uma imagem, rabiscar, tal. Quando você... Vou fechar sem salvar. Ele vai dizer, opa, olha aqui, ó. Você pode salvar esse recorte como HTML, que nós veremos lá na frente quando eu falar de internet, como PNG, GIF ou JPEG. Ah, então ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Toma cuidado, tá? As extensões nos acompanham, então. Ainda aqui nós temos extensões como de som, MP3, WAV de onda sonora, de Wave e Windows Media Audio, que é um padrão da Microsoft. Tenho também a situação do vídeo, MPEG, AVI e o Windows Media Video, que também é um padrão da Microsoft. Para que esses caras funcionem, eu preciso efetivamente de um programa que trabalhe com eles. Um player. O Windows Media Player é um desses programas. Tá lá o ícone parecido com um dele. Tudo bem? Por quê? Porque muda um pouquinho, depende da versão, tem um jeitinho do Media Player, depende da versão, tem outro. Às vezes um vídeo não funciona corretamente. Já aconteceu isso com você? Sai só o som, sai só a imagem e não o som. Fatalmente é um problema de codec, com C no final. Codec ou codec pode ser baixado, um pacote de codecs pode ser baixado em sites como baixaqui.com.br. Você vai lá e põe lá XP Codec Pack. É um programinha, baixa, instala e ele vai fazer o quê? Vai começar a rodar tudo que é tipo de vídeo para você no computador, ok? São codecs, são espécies de codificações para deixar todos os vídeos padrão com o teu computador. Claro, eu tenho as extensões de aplicativos comerciais. Eu não vou me ater ao Doc, ao DocX, ao ODT que é do Writer, não. Nem às aplicações que eu tenho para a planilha, não. Nem da apresentação, não. Porque quando eu trabalhar esses aplicativos, eu vou acabar falando de extensões com você. Não é o momento ainda, mas eu posso deixar ele estar na posição certa. Está no momento certo da minha apresentação. Ou seja, este cara aqui tem a ver com o quê? Este cara aqui tem a ver com os aplicativos que eu vou falar depois e tem a ver com extensões, com tipos de arquivos. Não se preocupe em decorá-los, são de suma importância. Mas eu vou fixar quando eu falar de Word, eu vou fixar quando eu falar de Excel e assim por diante. Tudo bem? Existe um tipo de extensão que é aquele tipo de extensão aplicativo. Tem várias extensões, mas a mais comumente cobrada é o EXE. É um aplicativo. Ou seja, não depende de nenhum outro programa para funcionar. Não depende. Mas não depende mesmo. Como assim, Ricardo? Dá um duplo clique, ele vai abrir. De certa forma, é autônomo, certo? Os vírus normalmente têm essa extensão. Não quer dizer que todo arquivo que tem essa extensão seja um vírus. Não. Mas que os vírus normalmente têm essa extensão. Por isso que não é permitida que seja enviada por e-mail. Não é permitido que seja enviada por e-mail. Por quê? Porque pode se caracterizar, pode ser, na verdade, um software malicioso ou até mesmo um vírus. Nós vamos estudar essa questão de vírus e tudo mais lá no finalzinho do nosso curso. Tudo bem? Combinado? E aí chegamos numa extensão que é a extensão de arquivos compactados ou zipados. Lembre-se por enquanto que o Windows consegue por si só compactar um arquivo. Se você quiser ter um programa instalado como WinZip, FileZip, WinRAR, sem problema, pode ser. A compactação ela é muito mais eficaz em arquivos de texto do que numa JPG, do que numa MP3. Muito mais eficaz. E por que isso? Por um motivo simples. A compactação, a codificação do arquivo, em se tratando de uma MP3 ou de um vídeo, já está compacto. Então, ou numa JPG já está compacto. Mesmo você compactando, não vai diminuir muito. Já um arquivo de texto, tem 40 KB de tamanho. Ele passa a ter, vamos supor, 8 KB. Então é muito mais eficaz a compactação de arquivos de texto. E a última extensão, o PDF, que nós estudaremos também lá nos aplicativos comerciais, como por exemplo o Word, Excel, Writer, Calc. Eles também podem criar arquivos portáteis, que são arquivos como PDF. Independente do sistema que você use, ele é multiplataforma, ele funciona em qualquer um deles. Tudo bem? Você usa Linux, Windows, telefone celular, não interessa.
ele vai abrir o mesmo arquivo PDF sem perder detalhes da formatação. Combinado? Te vejo na próxima aula com mais conteúdos mais voltados à operabilidade, à operação desses arquivos e dessas pastas. Combinado? Te vejo lá, bons estudos e até mais.